fazer cinema, mais você aprende, que é exatamente um cinema de autor. O cinema de autor você tem que botar a mão ali na argila, né? Arana, queria te agradecer a presença hoje para a gente poder conversar sobre o projeto, sobre o trabalho que a gente realizou agora durante esses meses, né? E falar um pouquinho também da sua visão, tudo. Convidei aqui a Laís para conversar comigo e com você. Que na minha rotina aqui não é muito relacionado ao cinema, mas quem está no cinema agora é minha filha. Esse mês de maio, final de mês de maio, ela se forma em cinema e Uau, que continua legal! mais uma geração, enfim. Nossa, que muito legal! Quando eu tive a notícia que vocês iam fazer o evento, tudo, eu fiquei muito agradecido por ter, enfim, algo do meu pai que fosse feito depois da morte dele, que fosse uma compilação, que as pessoas que não o conheciam pudessem consultar, que pudessem achar maiores informações e detalhes do trabalho dele. Eu, quando comecei a estudar comunicação, no final dos anos 80, eu tentei fazer um trabalho de estética sobre o meu avô, que é o Eliseu Visconti, e eu procurei em biblioteca, e não tinha absolutamente material nenhum que falava da obra do Visconti, porque quando chegou a Semana de Arte Moderna, parece que foi engolida a arte academicista. E, de uma certa forma, teve uma releitura do Visconti, ele foi super reconhecido no início dos anos 2000. E mesma coisa, de alguma forma, acontece com meu pai também, que é uma coisa importante, é um pouco normal isso do artista ter um reconhecimento maior depois que passa um tempo, e as pessoas têm um distanciamento, podem analisar o trabalho, a época que o trabalho foi feito. Então, o trabalho de vocês é muito oportuno, traz uma reflexão do trabalho do meu pai, se você for analisar criticamente, atual também, né? Ele traz várias coisas, não só enfim, a vanguarda, enfim, o que eles chamam do cinema de invenção, cinema marginal, que foi realizado numa época muito difícil, né? E de uma forma muito crítica, né? Que foram os filmes dele. E isso também, vamos dizer, não só a arte, que ele perseguia muito, de todas as formas de arte, mas também a leitura social, sociocultural dos documentários dele, né? Como que tanto tempo atrás, quando todos estavam numa ditadura, estudantes sendo perseguidos pelo governo, ele se exilou no norte do Rio, no Nordeste, e por lá ele documentou festas que são muito relacionadas, enfim, vamos dizer, a cultura negra e cultura religiosa, que são coisas no Brasil que hoje em dia elas continuam, mas que naquela época você tem praticamente muito pouca documentação disso. Muitos poucos se preocuparam naquele momento com isso que hoje em dia as pessoas valorizam tanto. Enfim, o meu pai ele sempre teve essa relação com cultura, e o trabalho de vocês reflete isso. Quando você vê o site, você vê como uma cultura plural dele, voltada tanto para artes, artes plásticas, quanto cinema, drama, vamos dizer, cinema documental. A vida dele foi voltada a isso. E que eu posso adicionar aqui, um amigo meu, que é uma pessoa muito favorecida financeiramente, me perguntou: mas o que você conseguiu nos últimos 20 anos no Brasil? Então, eu respondi para ele que, materialmente, eu tinha conseguido cuidar dos meus filhos. E
realmente eu não tive nenhum ganho financeiro, mas eu acho que nos 20 anos eu me tornei um intelectual, vamos dizer. Mas para essa pessoa que, de repente, é muito favorecido financeiramente, não consegue ver a distinção de ser pobre e ser pobre, onde a pobreza, e pelo que meu pai falava, né, se você não tem cultura, né, um pontapé na bunda ou algo assim, é uma coisa não tangível a cultura. Como a gente não pode pegar ela, a gente necessita de ter uma avaliação crítica para se aproximar dela, a gente precisa conhecer história, a gente precisa conhecer diversas coisas que não estão explícitas, né? A forma como a gente lê o trabalho dele, as coisas não estão explícitas, as coisas são caricatas, as coisas são críticas, as coisas são pensadas de forma a provocar uma reação, né? E eu acho que vocês conseguem transcrever isso com texto, né? Com as sessões do site que vocês fizeram que explicam melhor o trabalho dele, as vertentes do trabalho dele, né? E, como um todo, né, tem toda a expressão do, vamos dizer, de impulsionar esses jovens hoje em dia que estão estudando o trabalho dele, que estão nas universidades, que conseguem ter uma leitura mais distanciada do trabalho deles. Eu acho que o trabalho do meu pai pode servir como exemplo de que foi feito, imagina, com uma câmera de cinema, que é uma coisa muito complexa, a película, a exposição, a forma como você opera, feito de uma forma, vamos dizer, simplória e muito criativa, né? Mas tecnicamente é muito difícil fazer o que ele fez, entendeu? Pegar uma câmera de cinema e sair com uma ideia na cabeça não é tão simples assim. Hoje em dia, essa juventude ela está favorecida por meios digitais, favorecida por a quantidade enorme de equipamento disponível, favorecida por diversas saídas. Vamos dizer, o filme do meu pai ficou na censura. Hoje em dia, se ficasse na censura, eles abriam um canal na internet, botavam para um servidor internacional e todo mundo ia ver do mesmo jeito, entendeu? Hoje em dia não tem censura. A censura está na cabeça das pessoas, né? Agora, podemos fazer com que o trabalho do meu pai nos remeta a diversos pensamentos da atualidade, né? Eu acho legal fazer essa Sim. comparação, porque, afinal, a exposição dele sendo feita no ano 2021, né? Quando a atividade cultural dele, muito por volta entre os anos 70 e 80, né? E, enfim, quando a modernização veio e ele teve que se adaptar, ele teve alguma dificuldade, mas ele nunca deixou de ter aquela cultura toda e tentar transmitir isso de alguma forma para as pessoas, seja nas conversas, seja nas músicas que ele ouvia, seja na forma crítica que ele avaliava outras obras, diversas artes plásticas, musicais, enfim, cinematográficas. Então, era uma pessoa muito complexa, vamos dizer, né? E, novamente, eu repito, uma enciclopédia ambulante, que só ele, com muitas histórias que acabaram ficando com ele, que eu tenho certeza que ainda tinha muitas para contar, que ele não contou. Como seu pai era uma pessoa dadivosa em termos de fala, de postura e de referência, com esse trabalho, o que a gente teve a intenção principal era de poder expandir esse território dele, né? Que é um território que muitas vezes a pessoa que conhece o trabalho do cinema não tem ideia do tamanho. E aí também, às vezes, fica restrito a um número de pessoas pequeno. No momento em que você joga esse trabalho para a internet, ele pode ser acessado por qualquer pessoa. E eu acho que a ideia principal também do trabalho e da vida do seu pai era isso, era que as pessoas tivessem acesso, né? Ele queria falar,
Ele tinha um mundo interno que ele queria exprimir, que ele queria falar para as pessoas. E eu acho que a gente está podendo fazer um pouco disso. A gente trouxe assim, pessoas que hoje estão discutindo não só o cinema do seu pai, mas discutindo o que estão fazendo. Cineastas de todas as idades acompanharam o projeto. Uma das nossas preocupações, assim, motivações, né, não preocupações, Motivações. foi justamente travar esse diálogo com o cinema que o Eliseu fazia naquela época, com o que as pessoas estão fazendo hoje, né? Então, todo mundo que a gente convidou tinha e tem, né, um quê de invenção, assim, de inventividade, em diversas formas, né? Seja no jeito de produzir documentário, seja esteticamente, seja na narrativa, seja no esforço de ir contra apenas portas se fechando, né, como foi o exemplo do Walter. Então, a gente tentou trazer isso em tudo, assim, tanto nas aulas quanto nos webinários, nos convidados dos podcasts também. E também a gente se preocupou em trazer pessoas daquela época que ainda produzem, né, também. Então, a Helena falou bastante coisa, pensamentos bem atuais, né, que ela produz hoje ainda, pode traçar paralelos. A gente pensa nisso, assim, em outros projetos que a gente está dando andamento agora também, sempre pensando em estar nessa questão de inventividade, de ir na contramão do conservadorismo e fazer. A gente fez um paralelo durante todo o percurso com a contracultura da época que seu pai fazia parte. Quer dizer, os anos 60, 70, 80, eles exprimem de uma forma muito forte um movimento contrário a algumas questões econômicas, de comunicação, posturais, de poderes, né, que existiam. Então, hoje a gente, fazendo um paralelo, a gente tem uma realidade, principalmente aqui no país, muito parecida em termos de situação, né? Em que a gente pode ver a história se repetindo ou se refletindo de algumas maneiras. Então, trazer essas discussões e trazer essa época, a gente, inclusive, está propondo um reolhar como a nova contracultura. E toda, digamos assim, a importância da gente estar trazendo uma referência assim tão forte da época como o seu pai, é que a gente está questionando isso, quer dizer, como que nós hoje, atualmente, com um cenário cultural que a gente está vivendo, né, dentro de uma pandemia, de tantas restrições, como que a gente se coloca e como que a gente continua de uma forma paralelamente ao que seu pai fez, revolucionária também. Porque se a gente não se posicionar e não produzir, né, a gente vai perder espaço e a cultura vai ficar mais enfraquecida do que já está hoje. Então, todo o nosso trabalho está sendo também de reconectar essas questões e levar para as pessoas discussões para que as atividades e tudo que esteja ligado a cinema e a artes e documentários, enfim, possa ser agitado o máximo possível, né? A gente está mexendo na economia aqui também do mercado cultural, né? Posicionando, trazendo pessoas. Hoje a gente está com a Vera Terra aqui também, né, nos ouvindo, o Clóvis Arruda, que trabalhou comigo na parte expositiva do site. Eu queria adicionar um comentário que, enfim, toda essa parte da contracultura, ou até um trabalho que, às vezes, você está no mercado e é um trabalho mais artístico, e a gente fala, bom, esse trabalho ele não é muito comercial. Então, eu queria comentar que, para todos os profissionais de arte, cultura, existe uma determinada válvula. Enfim, alguns podem escolher os melhores trabalhos, os trabalhos, vamos dizer, mais cabeça, entendeu? E se direcionarem dentro do mercado, seja de artes plásticas, enfim, eu vejo muito o que eu posso falar dentro do cinema, entendeu? Que é uma dificuldade pessoal.
entendeu? Às vezes você vai fazer um trabalho que é mais comercial porque você precisa sobreviver e você está trabalhando para sobreviver naquele meio. Mas quando às vezes você tem uma ideia, você quer crescer aquela ideia vai contra a cultura, no caso, né? Você precisa suprir isso de algumas formas para continuar a sua vida. Às vezes você tem uma família, você tem conta para pagar. Então, acho que sempre o brasileiro, enfim, ele é um pouco mais sofrido, entendeu? Para conseguir fazer acontecer essa contracultura e para fazer acontecer a arte como um todo. O artista sempre teve, o ator, o músico, as mesmas dificuldades, né? Que é conseguir propagar a arte, né? E sobreviver financeiramente. Então, o meu pai teve muita sorte que ele conseguiu fazer isso, né? Ele teve um empurrão, ele teve como se pôr à parte do mercado e continuar e realizar, entendeu? Realmente fez, botou o peito mesmo e fez. E isso muitas pessoas têm ideias e muitas pessoas não conseguem realizar, mesmo com a intenção de fazê-lo, né? Ele teve a oportunidade, acho que, de fazer, teve situações que propiciaram ele fazer, mas ele realmente se meteu. Tem uma entrevista que o Geraldo Vaz dá, acho que nos anos 90, contando de como eles entravam no carro e punham as latas dentro do carro e iam para os cinemas das cidades do interior para vender as latas, porque com isso eles conseguiam manter família, conseguiam manter novos trabalhos, enfim, que era um trabalho que era assim, era tipo, a pessoa, não é que eles tinham uma distribuidora, né? E que realmente foi um trabalho feito na unha, né? Não só todas as dificuldades da era, do tempo que foi feito, mas as próprias dificuldades físicas, financeiras e, né, que qualquer trabalho tem, enfim. Mas com certeza tudo isso tem que ser reconhecido. Acho que digamos assim, é um começo, né? A gente pretende, na verdade, a gente está encerrando mais um ciclo. Eu acho que agora a gente entrou, né, com uma fase nova, e eu espero que a gente possa, a partir desse trabalho, fazer mais uma pesquisa, dar mais uma rodada, né, de compilações e de entendimentos a respeito desse trabalho e trazer mais um outro processo daqui a 2 anos para complementar, né? Vamos ver se a gente consegue. Acho uma coisa curiosa também, uma boa observação, é que naquela época, no caso, o governo tirou o trabalho do meu pai, né? A censura pegou, e, enfim, ele teve todas as dificuldades. Hoje em dia, o trabalho de vocês, o governo está dando de volta, está propiciando essa releitura e essa exposição. Enfim, é uma coisa que está sendo feita aqui nos Estados Unidos também com relação aos negros, que em determinados momentos não foram dadas oportunidades por questões raciais. Eles estão dando dinheiro, dando oportunidade de comprar casa, enfim, é uma coisa importante. Eu acho que, enfim, o governo brasileiro devia tomar como exemplo, né, esse projeto de vocês, né, e fazer coisas similares e apoiar, enfim, projetos similares, que é muito importante também. E eu queria deixar meu agradecimento aqui, enfim, pelo projeto de vocês, pela ajuda que o governo deu a vocês e pelo trabalho pessoal de cada um nesse projeto, que é só a iniciativa mesmo de cada um que faz isso acontecer. Assim como ele teve a iniciativa de fazer filmes, documentários e os trabalhos dele. Vocês estão de parabéns, acho que a iniciativa de cada um que permitiu que isso acontecesse e, no futuro, ficará na história, ficará nas vias da internet para quem quiser consultar. Daqui a 20, 50, 100 anos estará lá e está registrado. E esse é o meu agradecimento. Isso é o que a gente pode deixar para as próximas gerações e cada um deveria se preocupar com isso. O que você está fazendo para deixar para o futuro? A Via Cultural, né? Eu falo agora em nome da Via Cultural, da equipe toda, porque
foram várias pessoas, o projeto só saiu mesmo da união de todo mundo, isso eu sempre falo. A gente tem as nossas virtudes individuais, mas para que aconteçam projetos grandes e que a gente possa, inclusive, ter alguma coisa realmente de consistência, é só pela união das competências de cada um. E nesse projeto todo mundo se jogou de corpo e alma, então por isso que eu acho que foi uma coisa que ficou assim tão consistente também. E queria agradecer você pela participação, queria agradecer essa fala. A gente realmente teve muita sorte de conhecer seu pai e dele ter confiado no nosso trabalho lá atrás para que a gente pudesse desenvolver essas pesquisas e ter acompanhado ele durante esses anos. Foi assim um privilégio. Então, muito obrigada. Eu também agradeço e eu também acho que foi um grande privilégio os momentos que eu passei com ele nos últimos anos também, enquanto ele já estava realizando as exposições com vocês, e eu vi ele muito realizado, vendo o trabalho dele sendo exposto e sendo reconhecido em vida também, que foi muito importante. Agora, mais um trabalho para ficar para a posteridade. Eu fico muito feliz e agradeço em nome da família também. Eu sei que realmente é muito difícil realizar esse tipo de trabalho e, novamente, agradeço o esforço pessoal de cada um e o esforço de coordenação do grupo também para realizar um trabalho tão bonito. E, enfim, eu estou muito agradecido. Vou encerrar falando que esse projeto ele foi possível pela união das pessoas que se propuseram a fazer e ao incentivo que a gente teve pela lei Aldir Blanc, PROAC Lab, com o apoio e a realização da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e o governo federal, Pátria Amada Brasil, que investiram a possibilidade de a gente realizar esse trabalho. Muito obrigada.